Qual é o principal conselho que o rei Salomão quis nos passar? De tanta sabedoria, de tanta mensagem, qual o principal que a gente precisa levar para a nossa vida? Fica até o final desse vídeo para você entender. Antes de continuar, eu só peço para, se você gostar desse vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante a gente, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E caso você não seja inscrito, aproveita também para se inscrever nesse canal. Então, o rei Salomão ele foi o homem mais sábio e mais rico que já pisou na terra. Ele pediu sabedoria para Deus e Deus derramou essa sabedoria sobre a vida dele. E ele escreveu 2 livros muito importantes na Bíblia, que são Provérbios e Eclesiastes. Livros que são distintos entre si, porque Salomão escreveu eles em momentos diferentes da sua vida. Provérbios ele escreve ali no auge da sua vida, quando ele está com vigor físico, vigor da juventude, quando ele está no momento de tranquilidade, com muito dinheiro, inteligência e paz no seu reino. Então ali é um momento do auge da vida de Salomão. E ele chega a dizer que nada daquilo que os seus olhos viram, ele se negou. Então ele aproveitou dos prazeres da vida. E Eclesiastes foi um outro momento onde ele está na velhice, ele está ali um pouco amargurado, um pouco depressivo, é um livro mais filosófico, mas que também tem muita reflexão e muita coisa boa para a gente aprender. E disso tudo, de todos esses conselhos que Salomão deu, qual que é o principal? A gente sabe que em Provérbios a gente vai ver muito conselho sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre como lidar com a vida, como lidar com as pessoas, então é quase que um manual de sucesso para viver aqui na Terra. Tanto que a gente vê muitos coaches, muitos empreendedores, pessoas de todos os setores citando Provérbios e falando sobre os ensinamentos desse livro. É o livro preferido de muita gente. Talvez seja o livro preferido aí dos coaches, das pessoas do empreendedorismo. E é um livro realmente muito bom. Só que Salomão ele chega em Eclesiastes e ele começa a olhar para trás e refletir de tudo que ele já tinha passado, ensinado e tudo que ele tinha vivido. Ele fala algo interessante em Eclesiastes 1:18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Então ali, como ele tinha muita sabedoria, ele acabou sofrendo muito. Mas por quê? Quem mais é dado, mais é cobrado. Então ele pediu muita sabedoria. Ele sabia que com essa sabedoria ia vir uma cobrança. Então no final da vida ele está refletindo que ele ia ser cobrado em algum momento sobre tudo que ele fez. Porque em algum momento ele acabou se desviando, ele acabou usando a sabedoria dele para fazer as coisas ao seu prazer. Então ele deixou ali de fazer a vontade de Deus, de agradar o coração de Deus, e ele começou ali a se envolver com muitas mulheres, e o problema não era nem se envolver com tantas mulheres, que naquela época o rei acabava tendo mais de uma esposa. O problema foi Salomão, ele foi idólatra, ele acabou fazendo acordo com reis de outros lugares, ele acabou se perdendo ali na sabedoria, no conhecimento dele, ele acabou subindo para a cabeça dele. O poder subiu à cabeça de Salomão, e no final da vida ele fica meio preocupado. Em Eclesiastes 12, que é o último livro, e nos últimos versículos, o 13 e o 14, ele diz assim: aqui é a conclusão de tudo que Salomão viveu, que é o principal para a gente. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. A conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O homem mais sábio que já pisou na terra, tirando Jesus, é claro que Jesus é homem e é Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas entre os mortais, a gente está falando aqui de Salomão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Então aqui dá para ver que ele estava com medo da hora que ele ia ser cobrado pelo que ele fez. Inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então Salomão estava preocupado porque Deus ia cobrar a sabedoria que derramou sobre ele. E Deus ia querer ver o que ele fez com a sabedoria. E aqui ele está dizendo que a principal conclusão é: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Então Salomão, ele aproveitou dos prazeres da vida, que é o que muita gente busca, riqueza, que é o que muita gente busca, sucesso, que é o que muita gente busca, paz, tranquilidade. E não tem nada de errado em buscar, talvez, sucesso, tranquilidade, paz, só que não acima de tudo, não acima de temer a Deus e guardar os mandamentos. Se a sua riqueza custar os mandamentos de Deus, custar os seus princípios, os princípios que Deus quer que você siga, isso não vai valer a pena. Você já vai chegar no final da vida como Salomão, amargurado, triste, preocupado. E ninguém quer chegar no final da vida assim, ninguém quer ter o final da vida depressivo. Salomão chegou porque ele exagerou na dose, ele exagerou quando ele estava na juventude. Deus deu sabedoria para ele, Deus deu riqueza, Deus deu paz também, Deus deu um reino para ele. Só que ele acabou exagerando, ele acabou passando dos princípios. E no final da vida ele conseguiu entender o sentido de tudo. O principal conselho de Salomão foi esse. Ele deu muitos conselhos bons em Provérbios, mas o principal está aqui no final em Eclesiastes. Tema Deus e guarde seus mandamentos. Por quê? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão também que vai falar. Então o princípio, o começo da sabedoria é temer a Deus.
Não adianta quando você começa a ser muito sábio, mas sem o temor de Deus, você começa a não se preocupar com os princípios, você vai se perder no caminho. Você vai acabar se perdendo. Tem um livro muito bom do Brunet que chama Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Vou deixar o link dele aqui na descrição também. Acabei de ler ele. E ele vai falar um pouco sobre isso. Não adianta você conquistar tudo que você tem para conquistar na terra, como Salomão fez em Provérbios, se você perder a sua alma. Salomão acabou perdendo a alma no sentido de que se perdeu no caminho. Não tô querendo aqui julgar se Salomão foi pro céu ou pro inferno, isso aí não, é Deus quem sabe disso, mas tô dizendo que ele se perdeu no caminho, acabou perdendo a alma, no sentido de se perder. Então, ele trouxe aqui o resumo de tudo tema a Deus, guarde seus mandamentos, obedeça a Deus. E ele diz que tudo é vaidade, no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Não estou dizendo que a gente não pode correr atrás do sucesso, correr atrás do dinheiro, de fazer o nosso, mas sempre dentro dos princípios de Deus. É possível sim, correr atrás do sucesso, viver prosperidade, viver coisas boas, mas debaixo da bênção de Deus. E não tem como a gente viver também todos os prazeres dessa vida. O próprio Salomão falou: olha, tudo que eu quis, tudo que eu olhei, eu desejei, eu tive. Não tem como um ser humano viver tudo isso e não se corromper, não corromper o seu coração, não corromper a sua alma. Porque o nosso desejo é errado, a nossa carne é errada. Então tudo que a gente quiser, no final vai destruir a gente. A gente sabe como funciona, a gente sabe o que a nossa carne quer, a gente olha alguma coisa e deseja uma coisa que não seja certa aos olhos de Deus, e a gente sabe que se a gente conquistar tudo aquilo, a gente vai acabar se perdendo. E a principal lição de Salomão foi essa. Sabe, no final de tudo, sabe o que vale a pena? É você ter uma boa vida, trabalhar, fazer o seu debaixo do sol, ter prazer no seu trabalho, nas suas coisas, na sua família, na sua mulher, nos seus filhos. Essa é a lição de Salomão. Lógico, você vai buscar crescer e evoluir, mas não adianta você querer, vou viver uma vida de farra, vou viver uma vida como um rei e não vai me acontecer nada. Tudo traz consequência. Aqui a gente vê o final da vida de Salomão. O próprio Deus parece que tirou o prazer ali no final da vida dele de viver as coisas. Então Salomão vai falar algo interessante também. Lembra do Senhor nos dias da sua juventude, para que não chegue os dias maus e você perca o prazer nele, para que não se passe os anos e você perca o prazer na vida. Então, vamos lembrar de Deus hoje, vamos lembrar de Deus no presente, guardar os seus princípios, guardar os seus mandamentos. Essa é a principal conclusão, a principal lição que Salomão nos deixou, tá? Eu queria também mostrar para vocês, eu não salvei aqui, mas em Crônicas vai falar sobre como Davi terminou. Davi terminou com dias longos, riqueza, honra e deixou o trono para o seu filho Salomão. Isso está escrito lá em Crônicas. Então, a forma de terminar bem. Davi terminou bem. Passou problema, passou perrengue, passou muita luta. Teve momentos bons, claro. Teve momentos ruins. Mas assim, ele terminou bem. Terminou com longevidade, com bastante anos. Viveu bastante. Teve honra, teve riqueza e conseguiu passar o trono para o seu filho. Então, o que importa é terminar bem. Salomão, a gente não tem certeza aqui, de acordo com o Eclesiastes, se ele vai terminar bem ou não, mas ele parece terminar amargurado, parece terminar mal. Então, que a gente possa terminar bem como Davi, a gente possa terminar tranquilo, cumprir minha missão e fiz aquilo que pude. Não me perdi no meio do caminho com a minha sabedoria exagerada. Até sabedoria demais pode ser ruim, como foi no caso de Salomão. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Mande esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.